Thiago Santinelli mentiu muito. Metafolovers, que perdeu o processo pro Thiago Santinelli, né? A gente viu aqui ontem, isso na live. Fez um vídeo de 1 hora fazendo uma análise Metafolovers do Thiago Santinelli. Aparentemente, o processo foi um fiasco, né? No quesito, naquele negócio do acordo, ó, ninguém mais fala um do outro, tá? Porque assim, saiu o bagulho do processo e é um ataque atrás do outro deles, né? O Thiago Santinelli atacou o Metafolovers, agora o Metafolovers atacou o Santinelli. A briga voltou, né? A briga voltou como qualquer um. Metafolovers, que agora tá cabeludo, tá feio esse cabelo, hein, Metafolovers? Meu Deus, você era mais bonitinho quando parecia um repórter do CQC, né? Vamos lá. Que é o vídeo que a gente procura responder a pergunta: o metaforando é uma farsa ou não é? Nossa, a dicção do cara, velho. Até o final do vídeo. Ih, proibiu! Proibiu ter dicção ruim? Fudeu pra mim. Eu tô pensando em começar a fazer fonoaudiólogo, que eu não sei falar nada. Vocês já viram eu falando trava-língua, né? Eu quando eu falo um trava-língua, eu fico meio perplexo, né? Por exemplo, ó, aranha, arranha, 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 aranha. Tá ligado? Eu queria fazer um fonoaudiólogo, mano. Que eu acho que é difícil algumas coisas, mano. O tempo perguntou tempo, quanto tempo tem. Tempo respondeu tempo, quanto tempo tem. Tempo que o tempo tem. Tá ligado? Eu começo a confundir as palavras, mano. Eu tenho um pouco de dificuldade. Vídeo, vamos descobrir. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa assim, tá? Se você acredita. Parece retardado, você tem síndrome de Down? Você achou Quê? ofensivo isso que eu falei? Capacitismo, meio pesado? Ainda bem que essa fala não é minha. Essa fala é do Santinelli. Eu e o meu amigo Sidney, e ele tinha síndrome de Down. Aí ele... Mas, tipo assim, com todo respeito, você justifica capacitismo mostrando que a outra pessoa é capacitista? É assim? Prende os dois! Cadê os dois, então, se é o caso, né? Tipo assim, eu vou ser capacitista porque o outro também foi. Se um tá errado, o outro também tá. Mas a piada do Léo Lins tá liberada? Então, você tem que se definir, né? É importante isso aqui. Se você vai falar que ele não pode fazer essa piada, você não pode defender o Léo Lins, tá? Mas eu, como um hater de stand-up, sou contra tudo. Você é retardado, filho? Mas é o cara que quando vai comentar sobre as piadas preconceituosas do Léo Lins, fala isso aqui no podcast do Vilela. Vocês se importam quando vocês estão escrevendo um bagulho? Vocês pensam assim, quem que vai rir disso aqui? Vocês pensam nisso? Se começar a vir nazista, gente com suástica tatuada no pescoço no show de vocês não é uma preocupação pra vocês? Mas todos os racistas vão rir daquilo. Mas e aí, Santinelli? Quem ri dessa piada sua aqui então é capacitista? Cara, tipo assim, eu não sei que ano que é isso aí, tá ligado? Mas, pô, se ele mudou, que bom, né? Tipo assim, aparentemente não tá igual, né? Ele tá mais magro aqui, né? Não tinha ganhado dinheiro, começado a comer McDonald's ainda. Agora tá meio gordinho, né? Mas, tipo assim, pô, se ele mudou, mano, que bom, né? Que bom. Pô, a galera, tipo assim, se ele era o escroto no passado, que bom que tá melhor, né? Eu acho que, pô, eu tinha que pegar pelo menos um negócio recente, né? Sei lá. Aí ele... Se bem que o Santinelli analisou o stand-up antigo do Metaforando, né? Mas também não imputou nenhum crime nem nada no negócio, a não ser o crime de fazer o público passar por aquela vergonha alheia, né? Não sei se é passível de crime, que é um stand-up horroroso do Metaforando, né? Mas tirando isso... Porque as pessoas estão rindo de você imitando os trejeitos de alguém com síndrome de Down. Você tá atraindo capacitista pro seu show então, Santinelli? Se apenas uma pessoa que é capacitista tem preconceito com quem tem, por exemplo, síndrome de Down, vai dar risada de uma... 2013? Pô, que bom que o cara evoluiu nesses 12 anos, né? Que bom, né? Que bom. Tipo assim, que bom. Piada dessa, e deram risada dessa piada no seu show, porque é a mesma coisa com o Léo Lins, quando ele faz uma piada imitando os trejeitos de um nordestino e o pessoal dá risada. Ele anda meio de lado. Pela sua lógica, todo cara que tem preconceito com o nordestino vai rir dessa piada. Mas é exatamente o que você faz agora, cara. Então, mas é que não é agora, mano. Esse é o ponto. É que não é agora, né? Tá proibido evoluir, tá ligado? Tá proibido.
você imita os trejeitos de uma pessoa com síndrome de Down. Então todo capacitista vai rir dessa piada. Então você tá trazendo um capacitista preconceituoso pro seu show, ô Santinelli? Mas você não disse no Vilela que você era contra isso, cara? Sabe o que é o pior? Essa falácia de generalização que o Santinelli fala já é refutada na cara dele ali, ao vivo no Vilela. Não, mas e o cara que matou o John Lennon? A culpa é do cara que escreveu o livro? Que ele leu e doidou e matou o John Lennon? Não. Pô, que Porra! Caralho, mas aí é um bagulho que você... Mas aí é um bagulho, é literalmente uma evidência contrária ao que você acabou de falar. Essa é apenas uma das inúmeras Pô, não é, mano. Não é Metafollowers. Caralho, cara. Não é, cara. Meu Deus, cara. Doidou legal. Doidou legal. A Luca fez escola. Papo reto, né? Papo reto, pô. Tradições do pseudo-comediante Thiago Santinelli. E sim, hoje eu vou responder tudo aquilo que eu não respondi pro Thiago Santinelli. Eu vou mostrar print, eu vou mostrar evidência, eu vou mostrar artigo, trechos de vídeo e muita coisa pra você entender de uma vez por todas quem é o Thiago Santinelli, por que ele me cancelou, por que eu processei ele. E hoje eu tô aqui pra expor várias contradições do Thiago Santinelli, que é um militante que faz piada, que se diz ativista revolucionário, que se preciso for vai pegar em armas, que é um machão na internet, mas quando ele desafia 2 comediantes a aparecerem no show dele e ameaça os caras de dar uma pesada na boca deles, caso esses comediantes apareçam lá, e os comediantes aparecem, ele sai correndo e entra atrás dos seguranças e fica gritando que nem uma madame histérica, como um frouxo e um covarde. Eu tô aqui hoje pra expor várias contradições do Santinelli e pra fazer finalmente um vídeo resposta que eu nunca fiz, porque nos últimos 3 anos esse cara tem usado meu nome, tem contado mentiras a meu respeito, tentado tudo que ele pôde pra acabar com a minha reputação e tudo isso pra me destruir e ganhar visualização. Eu juro que eu não ia responder o Thiago Santinelli, eu nunca tive interesse de responder ele. Teve sim, Metaforando. Teve sim. Não mete essa de maluco em nós, não. Teve vontade, sim. Dá relevância pra um verme como ele. Mas são 3 anos ouvindo mentiras. Imagina você ficar vendo uma pessoa falando durante 3 anos mentiras sobre você, falando que você fez coisas que você não fez, associando seu nome a práticas criminosas, como por exemplo charlatanismo, tentando destruir a sua imagem a qualquer custo pra crescer a imagem dela. Você fica ouvindo isso por 3 anos. E é por conta dessa injustiça toda que hoje eu vou finalmente trazer a verdade com print, com vídeo, com trecho, com notícia, com matéria, com artigo, pra mostrar de verdade de uma vez por todas quem é o Thiago Santinelli, por que ele me cancelou e por que eu processei ele. Então tudo isso depois da vinheta. Tá, vamos lá. Vamos entender, hein? Vamos entender, hein? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo e o mais odiado pelos web militantes da internet. Desde quando que o Metaforando virou o Bolsonaro? Tá ligado? Tipo assim, que ele votava nos caras desse, geral sabia, e tudo bem. Mas, tipo assim, desde quando ele virou, tipo assim, um MBLer, né? Tipo assim, desde qual momento? Desde sempre foi assim? Odiado pelos web militantes, tá ligado? Tipo, esses papos ele sempre teve? Sempre, não tinha esse papo, tinha? Hoje, depois de 3 anos, eu tô aqui pra fazer o meu vídeo resposta. Se você não tá sabendo, nos últimos 3 anos eu fui constantemente atacado, caluniado, difamado pelo web militante Thiago Santinelli, que é um militante de esquerda que se diz comediante, que se diz corajoso, que se preciso for vai pegar em armas, enfim. Mas fato é que esse cara contou muita mentira a meu respeito durante muito tempo. Antes de qualquer coisa, tá ficando ruim, tá ligado? Porque o Metaforando ele vai falando umas asneiras e aí vai ficar parecendo que eu tô aqui pra querer defender o Thiago Santinelli. E eu não defendo stand-up, tá? Não importa em quem você votou, eu não defendo stand-up. De maneira alguma. Não me coloque. Mas é que, tipo assim, você tá dificultando as coisas aqui, falando muitas nele. E eu decidi não responder desde sempre. Por quê? Olha, o Santinelli não fala de tu faz anos. Não. Lançou vídeo essa semana. Não vem não. Pelo mesmo motivo que, por exemplo, o Danilo Gentili nunca respondeu ao Santinelli, mesmo o Santinelli citando o Danilo Gentili nominalmente várias vezes, o Danilo até... Mas o Danilo Gentili postou teu vídeo hoje e colocou assim, hoje ou ontem, sei lá, belíssima pisada nesse verme. Um bagulho assim. Onde eu sei nunca nominalmente citou o Santinelli. Respondeu. Pelo mesmo motivo, eu nunca quis descer para essa esfera de baixaria, de ataque gratuito, de ofensa, de manipulação, você recortar um trechinho do que a pessoa fala e sair fazendo grandes acusações. Eu nunca quis fazer isso. Mas são 3 anos, galera, aguentando mentira, ouvindo meu nome. Mas é que também você tentou tirar os vídeos do cara do ar, pô. Tá ligado? Você, eu vou arrancar... Tipo assim, você vive de fazer... vídeo mostrando os outros. Sem os outros, você ia fazer o quê? Você ia mostrar a reação da tua avó. Ó, fui no churrasco aqui da minha família e eu vou fazer uma reação, mostrar aqui que a minha avó, ela não queria carne
Quando meu tio ofereceu a carne, ela mexeu a U18 e falou assim, tô cheia, né? Tipo assim, você vivia de ter que ter a treta dos outros, igual eu também vivo, tá ligado? Igual eu também vivo. Mas aí você queria que, tipo assim, calar tirar o vídeo do cara do ar e tudo mais, e em vez de, tipo assim, sei lá, fazer um vídeo e dar tua visão do negócio, e aí você fica bravo que ele fez um vídeo puto com você, tá ligado? Tipo, aí é foda também, né? Ó as coisas que faz, depois fica puto que a pessoa responde. O cara dizendo que eu fiz vídeo que eu não fiz. O cara falando que eu falo coisa que eu nunca falei. Associando as coisas que eu faço no Metaforando com prática criminosa de charlatanismo. Ou seja, o cara me acusa de crime sem evidência nenhuma, o que já pode ser considerado por si só um crime. E por essas e tantas outras coisas, cara, que hoje eu decidi fazer um vídeo resposta, mas diferente do Santinelli, eu vou evidenciar as coisas que eu tô falando. Eu vou pegar prints, vídeos, notícias, artigos, tá certo? E responder ponto por ponto. Pra gente poder fazer isso da forma correta, eu preciso voltar lá pra 2022. Então nós temos aqui o primeiro vídeo, Metaforando é uma farsa. Já no título, o cara rotula negativamente o nome da minha marca, né, Metaforando, é uma prática fraudulenta, uma farsa. Vamos entender então os principais argumentos do Thiago Santinelli. Só que você fala assim, bom, ele fez um vídeo tentando mostrar um ponto científico, né? E não um vídeo ali apenas para ganhar view. Não, os objetivos dele eram objetivos nobres, ele queria apenas difundir a ciência. Não, você vai ver que ele fez uma série de vídeos utilizando meu nome apenas com o objetivo. Metaforando e seu cachorro. Pô, vai tomando... Ricardo Ventura é pior que o Metaforando. Tipo assim, você tem que mostrar a cronologia dos fatos. O Metaforando. Você processou ele. E ele tinha o vídeo com menos views o teu. Você processou ele. Ele falou do processo e explodiu. Tá ligado? Aí é o efeito Haluca. Ah, por que todo mundo fala do Haluca? Por que ninguém deixa quieto? Porque dá view. E tipo assim, como você... O processo que você fez a ele hypou o canal dele, que nem era tão grande na época, tá ligado? Hypou o canal dele, o teu nome vai hypar, pô. O teu nome vai hypar. De ganhar view, de ganhar inscritos. E você vai perceber que não há objetivo de defender a ciência, né? O que quer que ele entenda como ciência, porque ele comete inúmeros erros categóricos, e eu vou colocar prints aqui mostrando que ele tá cometendo erros, quando ele tenta fazer uma crítica científica. Por exemplo, ele pega um artigo científico pra me atacar, e aquele termo que ele utiliza, que ele fala que era aquele artigo, não tá naquele artigo em lugar nenhum, tá? Vocês vão ver, vou mostrar isso pra vocês. Outra maluquice que ele faz em um dos vídeos dele, é tipo assim, ele pega uma autora, ele usa essa autora pra me atacar, né? Pra atacar o Metaforando, microexpressões, e a própria autora que ele usa como referência no artigo científico dela, reconhece ali microexpressões faciais como sendo algo legítimo para análise das emoções, né, para evidenciar uma emoção. E não obstante, uma entrevista realizada com essa autora, perguntada objetivamente o que ela achava sobre microexpressões faciais, se ela achava que era pseudociência, a própria autora, nessa entrevista de 2023, depois dos vídeos do Santinelli, tá certo? Enfim, eles não se conhecem, mas essa entrevista foi realizada depois dos vídeos dele, a própria autora desmonta isso e não concorda com essa ideia de que microexpressões são pseudociência. Então não é pseudociência, é isso que você tá falando, é ciência. É ciência, tem que ser levado como ciência. Tem vários erros que você percebe que o Santinelli não tá fazendo por ciência aquilo que ele tá fazendo. É somente pra lacrar, me atacar pra bolha de esquerda dele e ganhar visualização e inscrito, coisa que deu certo. Mas vamos então responder ponto por ponto os principais argumentos do Thiago Santinelli. Mas vou dizer um negócio, não daria tanta visualização, Santinelli. Metaforando, se você não tivesse processado, tá ligado? Se você não tivesse processado o cara, não daria esse tanto de visualização. Isso é que a gente pode chamar de argumento. Cadê o vídeo do que tu falou, que fazer do Metaforando? E depois de todo esse tempo, a minha misericórdia caiu sobre vocês e eu decidi fazer esse vídeo. A dicção do Santinelli é um show à parte. Ele pode abrir a boca e tirar a língua do céu da boca se ele quiser falar um pouco melhor, né, cara? Que é um vídeo que às vezes ele tem um problema ali, capacitista. Tô brincando. a gente procura responder a pergunta: o Metaforando é uma farsa ou não é? Até o final do vídeo, vamos descobrir. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa sim, tá? Se você acredita nessa merda aí, você saiba que você tá sendo enganado aí por mais uma pseudociência. Esse negócio aí de microexpressão facial tem tanta credibilidade quanto signo e horóscopo. Bom, já começa ali com o estratagema 32, né? Já bota... Estratagema 32. Nome da minha banda. Eu vou mandar pros caras da minha banda. Vamos trocar de nome. Agora nós vai ser a Estratagema 32. É um bom nome de banda. Um rótulo ali sem colocar evidência nenhuma. É pseudociência.
Por quê? Porque é uma farsa. E é uma farsa porque é pseudociência. E se você acredita, você está sendo enganado por uma pseudociência. E se você está sendo enganado por uma pseudociência, é porque é uma farsa. Então, já começa ali fazendo uma petição de princípio, uma falácia lógica, onde ele afirma algo de início, sem evidência nenhuma. Mesma coisa que eu dizer assim, todo comunista é burro, porque acredita numa fantasia de ficção. E por acreditar numa fantasia de ficção, ele é burro, tá vendo? Cara, ele comprou mesmo que ele é o novo Bolsonaro, né? Caralho, que doideira, cara. Que doideira. Eu tô voltando, eu não tô apresentando evidência de nada. Você já vê a má intenção do sujeito, né? Já faz uma afirmação sem evidência. Bom, não, microexpressões faciais não são pseudociência. E como ele não fez a afirmação e não colocou nenhuma evidência para sustentar a afirmação dele, o que sobra é o Thiago Santinelli, com a autoridade dele, como pesquisador científico, a fazendo uma afirmação. Então, a gente tem pessoas que são muito mais autoridade no campo científico para afirmar o contrário do que o Santinelli está trazendo nesse momento. Você tem, por exemplo, um estudo, né, uma pesquisa foi publicada, What Scientists Who Study Emotion Agree About. Tá. Essa pesquisa entrevistou cerca de 250 cientistas que estudam processos emocionais, e o critério para esses cientistas participarem da pesquisa era muito alto. Eles tinham que estar trabalhando ativamente na área das emoções humanas, tinham que ser especializados, não apenas graduados em psicologia, mas especializados na área das emoções humanas, tinham que estar trabalhando em produção, tendo produzido pelo menos 3 ou 5 artigos nos últimos 3 anos anteriores a essa pesquisa. E basicamente perguntaram para esses cientistas, né, a grosso modo assim, olha, vocês acham que cientificamente existem sinais que a gente pode realmente observar no corpo humano que demonstram que uma pessoa está sentindo emoção? Trocando em miúdos, né? Vocês acham que é pseudociência ou que realmente existe algo científico que a gente pode observar algum sinal, pessoa, e dizer com propriedade científica que aquela pessoa está sentindo determinada emoção? E assim... Assim, muda o mundo isso? Tipo assim, muda o mundo isso? Tipo assim... Pô, mano, não é meio que foda-se. Não é meio que foda-se, tipo assim, é pseudociência, é esse o ponto? Se é pseudociência, não é pseudociência. Tipo assim, eu acho... 88. Vocês acham artigo científico baseado em achismo? Então, é meio que uma pesquisa ali, né? Um negócio entre eles, o que os cientistas acham. Não sei o que isso interfere, não. 8% dos participantes dessa pesquisa, tá certo? A vasta maioria disse que sim. Eles concordam com a ideia de que cientificamente existem sinais que o corpo transmite, que você pode afirmar cientificamente que existem sinais Pro Metaforando muda porque ele vende esse curso. Cara, eu achava muito engraçado só, tá ligado? Tipo assim, ó lá, ele mexeu o canto da boca, rodou o AU-76, significa que em 1994 ele transou com a própria tia. Tá ligado? Eu achava muito engraçado as paradas. universais que o nosso corpo transmite, como por exemplo a microexpressão facial, sempre que a gente processa determinada emoção primária. Para além disso, você tem ali o Princípios de Neurociência, que é um livro organizado pelo Eric Kandel. Quem que é Eric Kandel? Ele é vencedor do Prêmio Nobel de Medicina nos anos 2000. E se você vai na seção ali sobre emoções e sentimentos, ele está afirmando que sim, você pode julgar, saber quando a pessoa está sentindo uma emoção primária, observando de maneira direta as microexpressões na face delas. Tá escrito expressões faciais. Não microexpressões faciais. Expressões faciais. A própria Lisa Feldman Barrett. Tá escrito expressões faciais. O que é expressão facial e o que é microexpressão facial? Tipo assim. Acabei de ter uma microexpressão facial aqui. Ou. Aqui tô tendo expressão facial. Tá fudido. Aqui dá pra ver, ó. Cara de que tá segurando um peido, não tá? Não é tipo aqui, ó. Tremeu o cílio. Matou um padre, né? Que é uma das principais críticas ao modelo de microexpressões faciais. No artigo científico que ela faz criticando as microexpressões faciais, no comecinho do artigo ela fala lá, microexpressões faciais são reconhecidas como um fato científico mais propagado, um dos fatos científicos mais propagados na área da psicologia. Então, eu não sei... Então, e tipo assim, isso aqui não é sobre... É sobre sentimento, isso aqui, né? Tipo assim, a pessoa tá com expressão cabisbaixa, ela tá com sentimento de tristeza. Não é a mesma coisa que a pessoa mexeu a boca. Ela é culpada por esse crime. Tá ligado? Porra, não vejo da mesma forma. Não vejo da mesma forma.
Onde é que o Santinelli tira uma bobeira dessa? Ah, é pseudociência. Da onde, cara? Entendeu? Todas as pessoas com tarimbo alto na área da ciência, das emoções humanas, dizem o contrário do que esse cara tá dizendo. Mas vamos lá, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Mas antes de irmos para a parte teórica, que é onde a cabecinha de vocês vai começar a pegar fogo e vai doer um pouco, porque vocês não estão acostumados a, como é o nome? Pensar. Vamos aqui entender quem é Vitor Santos. Esse O Santinelli não tá acostumado a falar, pelo pensar. cara, ele era o quê? O que ele fazia da vida antes de começar a ser perito em microexpressões faciais? Mas tudo bem, vamos deixar o cu de lado. Aqui na Augusta é difícil, né? Mas... 15 segundos de apresentação de stand-up do Vitor aqui. Tá, então ele começa com o argumento ad hominem, né? Que é quando Ad hominem é o termo mais usado por quem você quer ser. Parabéns, Metaforando, fez o cursinho. você deixa de lidar com a mensagem e passa a atacar o mensageiro, aquele que está trazendo a mensagem. É um argumento fraco, né? É um argumento nesse sentido falacioso, né? Ele já começa visando descredibilizar, né? Descredibilizar a pessoa que ele vai bater, para que fique fácil bater. Então, olha, primeiro... Então, o Metaforando, quando você falou da dicção dele, é exatamente o que você fez, tá ligado? Você descredibilizou o que ele tava falando pra falar sobre o fato que ele tem uma dificuldade na fala, tá ligado? Também é ad hominem. E agora, Metafolovers? Primeiro eu vou mostrar pra vocês. O Vitor é o cara que fez stand-up. E aí, ele parou de fazer stand-up e aí ele começou a falar de expressão facial na internet. Então ele já começa fazendo um ad hominem. Muito fraco. Bom, não é segredo pra ninguém, eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu estudo não só microexpressões faciais, como comportamento não verbal num geral desde 2009. Né? Eu sou certificado como FACS Certified Coder, que em teoria, é o que você precisa para poder ser considerado um perito na área da análise do comportamento facial desde 2018. Eu tenho formações tanto na área da linguagem corporal, da cinese, enfim. Mas claro que o Santinelli... Telecinese? Ele oculta todas essas informações e traz o fato de que sim, eu já fiz stand-up. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou pegar o Santinelli reagindo ao meu passado quando eu fazia stand-up, mas eu vou te falar que o passado do Santinelli, na hora que a gente reagir, vai ser um pouquinho mais chocante do que o meu. Principalmente... Ih, começou. Eu vou dizer um negócio. Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado nessa porra. Eu acho assim, tipo assim, pô, o passado do Santinelli é uma bosta? É uma bosta. Não que o presente seja ótimo, tá ligado? Porque, tipo assim, eu já falei, eu acho podre aquele negócio do... Fernanda, você mandou R$10. Fala comigo. Obrigada pelo entretenimento, pois que cara chato. Mas tá aí pra pagar o Vitor. Aí, ó. Tem que dar metade de tudo agora, né? Aprendi com o Ben Mendes. Tipo assim, eu acho meio bostão esse negócio de... vamos trazer coisa de 15 anos atrás. Mas, por exemplo, você pode trazer um negócio... recente, que é podre, não é podre, não é criminoso, né? Eu só acho meio Jorgeão, por exemplo. O Santinelli, o bagulho dele ir com a camiseta de satanismo, sei lá que porra que era, no Vaticano. É criminoso? Não é criminoso, mas é uma atitude meio adolescente. É meio Jorge, tá ligado? É meio mamãe quero ser de rebeldes, né? Acho meio podre, tá ligado? Acho meio podre. Nem sou um cara cristão. Nem sou um cara que sigo alguma religião. Só acho meio Jorgeão, tá ligado? Os tweets dele ali mais antigos, do passado dele. Mas já a gente fala do meu passado, do passado do Santinelli. Vamos seguir para as críticas aqui. Cocaína também ajuda bastante. Tem um monte de droga aí que tem um efeito bem melhor que teu curso. Aí você vê que o sujeito, né, já faz ali uma apologiazinha ao uso de drogas. Aqui, belezinha, né? E aí é claro que tem gente que cai nisso aqui e vai gastar... Cara, o Metaforando quer muito entrar no MBL, cara. Caralho, cara. Falo com tranquilidade. Metaforando, candidato a deputado pelo partido do Tigrinho lá. Como que é o nome do partido do Tigrinho? Que o MBL tá tentando colocar lá? O partido das Bet? Esqueci o nome da porra do partido do MBL, cara. O Metaforando vai tentar entrar de deputado, tá? Ele vai tentar. Tá caçando a vaga. O suado dinheirinho dela com merda, comprando curso que não tem eficácia comprovada nenhuma, que é uma coisa que nem é cientificamente levada a sério. Partido Missão, isso, partido do Tigrinho lá. Lembrem-se, pessoal, o Santinelli ele é apoiador do Lula, ele é um militante de esquerda. Então ele divulga sempre postagem, divulgou muita coisa, né, pra você votar no Lula. E aqui nesse vídeo ele se apresenta como um cara preocupado com a ciência. Meu Deus do céu, como que tem gente que gasta dinheiro com esse negócio do tio... Metaforando ensina, que não é científico. Ô Santinelli, você sabe quem foi que gastou uma paulada de dinheiro
em análise de emoções, que é exatamente o que eu ensino nos meus cursos e aqui no canal Metaforando, o presidente que você promove, cara, o presidente Olha aí, Lula, ó. Olha aí, contrato de comunicação. Empresas escolhidas em licitação devem utilizar a inteligência artificial para monitorar a emoção e os sentimentos brasileiros nas redes sociais. Mas que não é microexpressão de novo, cara. Tá ligado? Não é microexpressão de novo. Todo exemplo que você dá não é a porra da microexpressão facial. É comportamento de emoção e sentimento nas redes sociais. Tá ligado? Porra, todo exemplo que você dá não é o bagulho que você tá falando, cara. Atual governo Lula, a maior licitação da história da Esplanada, quase 200 milhões. Aí, ó. Aqui você foi rei. Aqui você foi rei. Colocar o print novo em cima do antigo, embaixo do antigo, pra ninguém conseguir ler. Pra ninguém conseguir ler que o que tá no print não tem nada a ver com o que você tá falando. Aqui você foi gênio. Investidos em análise de sentimento. Aí eu te pergunto, você viu? Realmente ficou todo o tempo todo por baixo, né? Porra, jogou o print pra porra nenhuma. Santinelli lutando pela ciência, criticando o atual governo Lula. Não acredito que o Lula gastou 200 milhões em análise de sentimento, que é a mesma porcaria que o Metaforando faz, aquela pseudociência. Não, você não viu. Que é o que eu falo. Por isso que esse vídeo, os vídeos do Santinelli, tudo que ele fez com o canal Metaforando, nunca foi sobre ciência, pessoal. Isso é política. Ele Não, amigo, às vezes é só comédia também. Nunca foi sobre ciência. Tipo, o objetivo dele nem é comédia, cara. Nem é comédia. Agora, não tô vendo nem... O que eu tô vendo de política é o teu aqui, tá ligado? Pô, teu vídeo tá totalmente político. Totalmente político. Porque, tipo assim, tá muito claro que você quer se candidatar, tá ligado? me pinta como se eu fosse um opositor, vendedor de curso, um arquétipo de direita, né? O cara é vendedor de curso, coach. É Pablo Marçal. Amigo, isso nem é um arquétipo de direita, cara. É um coach só. Coach é ruim em qualquer voto. O coach pode votar nulo, pode votar em esquerda, pode votar em direita. É ruim. É bosta, tá ligado? O Thiago Negro, ele me pinta dessa forma pra galerinha de esquerda, vai lá chupar o saco da galerinha de esquerda pra galerinha de esquerda me bater. Mas aí eu te pergunto, se ele fosse realmente o cara da ciência, ele estaria aí batendo no governo Lula, que investiu 200 milhões, quase 200 milhões, em análise de sentimentos. Cara, tipo assim... Cara, eu entendo que é um bom gancho pra galera de direita comprar o lado do Metaforando, tá ligado? Entendo. Mas essa treta não tem nada a ver, mano. Tá ligado? Essa treta aqui não tinha nada a ver com o bagulho político. Beleza, os dois são do lados opostos políticos. Mas em momento algum ele falou assim... Ele engana vocês de microexpressão porque ele é Bolsonaro. Tá ligado? Não era isso a treta, tá ligado? Que é exatamente o que eu ensino aqui, né? Você analisar o sentimento, seja pela expressão facial, pelo gesto, pelo tipo de texto, pelas palavras que a pessoa utilizou. É o que eu ensino no Metaforando desde sempre. Mas ele não bate nisso, ele não critica. Porque ele não tá preocupado com a ciência. Ele tá preocupado com quem é que falou. Se é da bolhazinha de esquerda, pode falar o que você quiser. Se for da bolhazinha que ele diz que é bolha de direita, porque eu nunca me manifestei politicamente aqui no canal. Você passou 15 minutos do seu vídeo ficando nessa de... E o PT? E não sei o que. Agora... Eu nunca me manifestei. MBL total, né? MBL total. Eu não sou Bolsonaro. Se o Bolsonaro colocar o pau pra fora, eu chupo. Mas Bolsonaro eu não voto, não. Não. Aí sim, aí ele vai bater, ele vai usar o rótulo que for. Mas na verdade não é preocupação com ciência porcaria nenhuma. Né? Mas vamos seguir aqui. Você vê como as falácias vão se desmanchando, né? Eu vou provar e mostrar pra vocês aqui. Mas aí a galera que gosta desse cara vai falar, pô, mas qual é o problema? Do cara vender curso ou do cara propagar aí uma pseudociência que não faz mal pra ninguém? Não faz mal pra ninguém é o caralho. Tem esse cara aqui, ó, Felipe Heydrich. Ele foi acusado pelo ex-senador Magno Malta, aquele otário lá que ficou chupando as bolas do Bolsonaro a campanha inteira e não ganhou Ih, teve coisa política assim. nenhum cargo. O Magno Malta disse na tribuna do Senado que o Felipe abusava do próprio enteado. E disse, inclusive, que tinha provas disso aí. E junto com o Magno Malta, a esposa do Felipe também tava acusando ele de pedofilia. E aí foi lá o Metaforando analisar o caso. E ele é muito espertinho, porque ele nunca pega um caso que acabou de acontecer e grava um vídeo no outro dia. Ele espera ver a opinião da sociedade, da internet sobre o assunto, e aí ele... E mais uma vez, ele já rotula. Você percebe que o cara tá a todo momento, ele não traz uma evidência do porquê que não é ciência, ele não traz uma evidência do porquê que não Ô, Metaforando, mas assim, com todo respeito, se essa parada da microexpressão não pesava e tudo mais, por que por tanto tempo você parou de fazer? Por que você não fala mais do Zaul? Tá ligado? Por que você não fala mais do Zaul? Ah, o AU 38 dele tremeu. Se o bagulho é bom, não é nada do que falaram. Tipo assim, não é só o Thiago Santinelli, outras pessoas também falaram que
que é meio farsante. Se o bagulho não é farsante, por que você parou de fazer? Tá ligado? Funciona, etc e tal. Ele tá a todo momento apenas tentando imputar rótulo em mim e más intenções em mim. O cara tá a todo momento tentando me julgar, fazendo estratégia de homem, mas não prova nada, não tem evidência do que ele fala. Mas vamos seguir. Você também não provou nada até agora. Eu quero provar que microexpressão é ciência. O Lula investiu em emoção e sentimento. Ele tá falando do Felipe Heidrich, tá? Faz um vídeo sobre, que é meio que pra corroborar com o que as pessoas já estão falando e acreditando já que seja a verdade. E aí ele fez uma análise do cara e da mulher dele, e aí na análise ele falou que o cara realmente estava mostrando sinais ali de mentira, indicando que ele era realmente culpado. Guardem bem essas falas do Santinelli. Vocês vão ver que como esse cara é mentiroso para um caralho. Ele... Vai, fala. Oi. Gemini mandou R$5. Rods, o Metaforando e o Beluga a 80 km por hora. Quem foge mais do tema num vídeo? Eu acho que o Beluga, ele foge mais porque ele é careca, né? E aí a aerodinâmica contra o vento, ele acaba fluindo melhor, né? Mesmo na mesma velocidade, ele acaba fluindo melhor no vento porque o cabelo do Metaforando fica puxando ele pra trás, né? Ele disse que eu falo que tem sinais de mentira e que o cara é culpado. Guardem bem as palavras desse sujeito. Esse cara, o Felipe, foi preso, apanhou na cadeia, não se fudeu pra caralho lá, e aí depois foi considerado inocente em primeira e em segunda instância. Vejam bem. Tu acha que o Metaforando fez algum vídeo lá falando sobre o ocorrido? Claro que não. Veja a forma que o Santinelli conta. Eu vou lá, faço um vídeo do Felipe Heidrich, digo que ele tem sinais de mentira, digo que ele tem sinais de culpado, faço esse vídeo. Depois do meu vídeo, o Felipe Heidrich é preso, apanha na cadeia e depois ele é inocentado e eu não comento nada. E sabe o que refuta o Santinelli? A verdade. É fácil refutar o Santinelli. É só mostrar a verdade. O meu vídeo sobre o Felipe Heidrich foi feito apenas após o Felipe Heidrich ter sido declarado inocente. Tanto que, no começo do vídeo... Oxi, mas... Não é pior? Não é pior, cara? Tipo assim, depois que ele já foi declarado inocente, você decidiu falar que ele tinha sinal de ser culpado? Pra tua imagem, assim. Tipo assim, beleza. Você refutou o Santinelli. Mas pra sua imagem, não é pior? Não sai como, tipo assim, a tua microexpressão não serve de nada? Tipo assim, estou tentando analisar aqui o teu trabalho, Metafolovers. Não quer dizer que que as suas microexpressões em nada é a mesma porra porque deu errado? Ou não? Eu vou lá e falo que o Felipe Heidrich é inocente. Eu falo exatamente isso. O Felipe chegou até a ser preso de forma preventiva no Rio de Janeiro. Recentemente, Felipe Heidrich foi declarado inocente por falta de provas. E segundo ele, a situação toda é uma... É tipo saber o gabarito da prova e ainda errar o resultado. Uma ação de sua ex-mulher, Bianca Toledo, contra ele, movida principalmente por interesses pessoais e financeiros. E essa acusação toda da Bianca Toledo... né? Olha, você era mais bonito, cara. O tempo te fez mal, mano. O tempo te fez mal, porque você tá jogado as traças ali agora. Contra Felipe Heidrich é uma acusação muito curiosa, chama muito a atenção e alguns pontos merecem ser ressaltados aqui. Ela o acusa de ter feito várias coisas, porém não há prova do ato libidinoso. Mesmo Bianca Toledo morando em uma mansão, conforme o próprio Felipe diz, não há um registro de câmera de segurança mostrando qualquer coisa que incrimine ele. Inclusive o próprio Felipe Heidrich foi inocentado por falta de provas. E em momento nenhum, você pode entrar no vídeo agora e pesquisar, em momento nenhum, eu falo que o Felipe Heidrich está demonstrando o sinal da mentira ou o sinal de culpado. Para mostrar para vocês o que eu tô falando, eu transcrevi o meu vídeo inteiro, tá certo? Todas as minhas falas do vídeo são transcritas aqui em texto e agora eu vou... Lá vai ele, essa inteligência artificial dele de transcrição. Pesquisar se eu falo sinal da mentira, sinal de culpado, veja bem. Então tá aqui, ó. Nem sinal da mentira. Rodolfo vendo vídeo no Instagram, pior que eu cliquei aqui no bagulho e eu abri um vídeo e começou a tocar uma música do Paramore aqui no negócio. E nem, ó, nem sinal de culpado. Eu não falo nenhuma dessas falas. Você vê como o Santinelli é desonesto, cara? Você vê que bicho desgraçado, desonesto, mentiroso? O cara fala que eu afirmo que o sujeito tem sinais da mentira. Eu não falo isso em momento nenhum do vídeo. O cara fala que eu afirmo que o sujeito tem sinal de culpado. Eu não afirmo em momento nenhum do vídeo. O cara diz que eu faço o meu vídeo. Por conta do meu vídeo, o Felipe Heidrich é preso. E depois que o Felipe Heidrich é inocentado, eu não falo nada sobre isso. Sendo que a ordem é exatamente o contrário. Eu só fiz o vídeo depois que o Felipe Heidrich foi inocentado e eu afirmo que ele é inocente. No começo do meu vídeo. Se você... Cara, tipo assim, não tô entendendo a lógica de que melhorou aqui, tá ligado? Tipo assim, pra você, tá? O foco é só falar que o Thiago Santinelli errou a ordem, porque assim, pro seu trabalho, não tá ajudando.
Você tá só provando que o teu curso serve pra nada porque você erra. Tá ligado? Você, assim como a cambada de fracassado que segue o Santinelli, vê o vídeo dele e acredita nisso, olha o Ó perigo que é vocês aí, ó. Ó vocês aí, ó. Ó vocês do chat aí que segue o Santinelli. Fracassado! pra mim. Olha o perigo que é pra mim, cara. A galera acha que eu faço um vídeo pra atacar um cara e por conta do meu vídeo uma pessoa foi presa. A impressão que dá, você vendo esse vídeo do Santinelli, é exatamente isso. Você vê o perigo que pode ser. Imagina uma pessoa vendo um negócio desse, ouve isso aí, acredita no Santinelli, sai na rua e me tromba. Ô, Metaforando, eu sei que é o cara que faz vídeo e os outros vão presos, então a pessoa vai, ela me ataca. Eu Nossa senhora, que drama. Que drama. Que drama. Meu Deus do céu. recebi muito ataque virtual, ameaça inclusive de ser atacado fisicamente, mas como é tudo um bando de militante, frouxo como o Santinelli, nenhum deles nunca fez nada fisicamente contra mim. Ué, mas não tô entendendo. Não tô entendendo, o Metaforando. Você quer provocar porque você quer que te batam? É isso? Tá ligado? Primeiro você fala assim, eu poderia ter sido atacado por causa disso. De repente, vocês são frouxos, ninguém me bateu. Você quer que te bate, é isso? Tipo assim, você tá pedindo pra galera e te bater? Qual que é o ponto, cara? Qual que é o ponto? E você chamou as pessoas, o público deles de frouxo e fracassado. Ad hominem, né? Coisa de gente lixo igual o Santinelli que você falou, né? Que também é um ad hominem. Só ficou na internet mesmo. Mas você vê o perigo, cara? Como que isso pode chegar num ponto de escalar pra uma violência pelo cara tá contando uma série de mentiras? Esse é o nível, essa é a má intenção desse sujeito. É isso aqui, cara. São essas mentiras que eu escuto há 3 anos que esse ser humano desonesto conta sobre mim. E como eu falei pra vocês, basta mostrar a verdade que você vê que o cara tá contando uma mentira atrás da outra. Então assim, ou o Santinelli não viu o vídeo que ele fala, que eu fiz sobre o caso do Felipe Heydrich, ou ele viu o vídeo, viu que eu não falo aquilo que ele falou e decidiu mentir apenas de má fé. Então ou o cara foi burro porque não viu aquilo que ele criticou, ou ele agiu de má fé e foi mentiroso. Deixo pra vocês aí escolherem qual das duas opções. Mas vamos seguir aqui. Vamos ver o que mais que ele tem de argumento. Esse daqui até agora a gente viu que é tudo mentira. Dessas obras de micro... E por que perdeu o processo, então? Deixa ele. Calma aí. Calma aí. Não sufoca o artista aqui, não. Tá? Não vamos falar do momento de derrota dele, não. Deixa ele fingir que ele tá bem aqui. expressões faciais para ajudar os policiais a pegarem criminosos por aí. O que o Vitinho não fala é que em 2013 o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões dessas porra aí em passageiros suspeitos resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Guarde as palavras do Santinelli, o que o Vitor do Metaforando não fala, né? Que utilizaram lá um sistema de análise de comportamento com base em comportamento não verbal e prendeu poucas pessoas, né? Guarda as palavras do Santinelli, a gente já volta pra isso. Vamos seguir aqui. E em 2017, a União Americana pelas Liberdades Civis publicou um relatório que eu vou até ler como está escrito na íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. E observação Tá, vamos lá. ler como está escrito na íntegra, tá? Mas vamos ler na íntegra mesmo, né, Santinelli? Porque ele tá Puta, vai ler 80 páginas aqui agora. Se preparem. Se preparem. Olá. colocando ali, né? Ciência Estamos escrevendo aqui um relatório. é lixo, né? Baseado em junk science, né? Vejam a fala dele. 0,6% publicou um relatório que eu vou até ler como está escrito na íntegra. No relatório, então, está dizendo que microexpressões faciais, comportamento não verbal, etc., é junk science. Vamos abrir esse relatório. Vamos lá, Santinelli. Eu e você, mano. Vamos abrir esse relatório e vamos ler na íntegra mesmo. O relatório de fato. Vamos lá. Bom, então o relatório que ele está se referindo Ele não tá aí? Você já tá mentindo, então. Né? Você falou que ia ler junto com ele. Ele não tá aí lendo? é esse relatório aqui, tá certo? Debunking the TSA's Behavior Detections Program. Bom, segundo o Santinelli, esse relatório, ele diz que comportamento não verbal, ciências de expressões faciais é junk science, é ciência lixo. Bom, então vamos dar um Ctrl F e vamos procurar o trecho que o relatório fala isso, né? Junk... Poxa, mas não aparece, cara. Junk science. Tá escrito isso lá, Junk Science, no negócio? Ou ele traduziu a... Tá escrito isso na tela? Eu nem li. Tá escrito em português, não é? Na tela? Tipo assim... Desse aqui é o relatório, cara. Não aparece, né? Íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental. Aí, tipo assim, a argumentação dele é... Ele não tá escrito exatamente nessas palavras, é isso? Tá falando isso, mas não tá nessas palavras ao pé da letra. Mano, pior que isso. Pior que isso, era só se ele pesquisasse em português e falasse assim... Olha aqui,
Não tem nada em português aqui, tá ligado? Então não é isso, tá? Não é isso. Comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. É assim que microexpressão facial. Mas peraí, cara, o relatório tá aqui, mas não aparece Junk Science em lugar nenhum. Ele nem falou o termo Junk Science. Sabe por que não aparece? Ele falou ciência chata. Ciência chata não se traduz em Junk Science. Ciência chata e lixo. Isso pode ser boring science and trash. Não é Junk Science. E agora? Porque Junk Science, esse termo Junk Science, foi uma postagem, uma matéria falando sobre esse relatório, postada no blog TechDirt, que é um blog de tecnologia. Então veja bem, o Santinelli afirma que um relatório governamental chama microexpressões faciais e todo o comportamento não verbal de Junk Science. Eu estou com o relatório aberto aqui, a gente está aqui pesquisando, dando um Ctrl F, e simplesmente não existe esse termo Junk Science. Ai, cara. Ó, não tem essa palavra exatamente igual ele falou. Ele fala exatamente isso, mas ó, não tem essa palavra que ele usou, então tá errado. Então, acabou o argumento. Bagulho é Bolsonaro! Só que aí, da onde que ele tirou isso? De um blog, de uma matéria de um blog. Você vê que o cara nem se deu ao trabalho de ler o relatório que ele usa pra me atacar. E o próprio relatório que ele usa, clamando que esse relatório afirma que microexpressões faciais são Junk Science, são ciência lixo, como vocês estão vendo aqui, o próprio relatório não afirma isso. Não fala isso, mas fala behavior detection is... Vamos ver. Vamos traduzir. Tradutor. Behavior detection is unscientific and unreliable. A detecção do comportamento não é científica nem confiável. Mas não falou exatamente as palavras, né? Vamos ver. Olha aí. Tá aqui no PDF, hein? Ó. Bagulhete aqui, ó. Bagulhete teu aqui, ó. Bad trip, pá, não sei o quê. Bad trip não é bagulho de droga, galera? Tipo assim, todo respeito. Bad trip não é bagulho de droga? Ih, não tem. Ou não tem por causa disso. Ah, só não tinha as aspas. Olha aí, tá aqui, ó. Tá no bagulho, ó. Tá no bagulho, ó. Ó, tá escrito aqui, ó. Tá aqui no bagulho. Então Metafolovers, ó. Segura um pouco aí. Mais uma vez eu provo que o Santinelli é burro, ou ele é mentiroso e mau caráter, desonesto. Porque ou ele não leu e foi ignorante, ou ele leu, sabia que não tinha esse termo aqui no relatório, mas quis mentir mesmo assim. Ou ele leu, sabia que não tinha o termo que você quis que não tivesse aqui, e ignorou o fato de que o relatório fala praticamente a mesma coisa com outras palavras, e quis fazer um vídeo fingindo que estava refutando algo só por não ter o termo Junk Science dentro do relatório. Que o Vitinho não fala. O Vitinho não fala, tá? Então eu não falo isso aí que ele vai dizer agora. É que em 2013, o escritório de... Pega o primeiro parágrafo desmente. Primeiro parágrafo do livro? Qual que é o primeiro parágrafo do livro? Vamos ver. Esse aqui, da introdução? Documentos obtém... Eu não sei ler. É o da introdução ou o primeiro parágrafo de quando começa o livro? Ou esse aqui, ó. Ah, eu não vou ler tudo isso não. Não sei ler. Não sei ler direito, cara. Não sei ler, pô. Não sei ler. Tem que ficar traduzindo tudo. Responsabilidade do governo dos Estados Unidos liberou um relatório. Quando é o livro do Felipe Neto, você lê. Deixa eu ver o que o Felipe Neto tem pra falar dessa treta. Felipe Neto que parece metaforando, né? Vamos lá. Quer dizer, então, que porque o cara fez rebelde, quer dizer que pelo resto da minha vida eu tenho que tratar o cara mal e falar que ele é um bosta, é isso? Esse é o raciocínio da galera? Se é esse o tipo de gente que eu estou cultivando nas críticas que faço, estou trazendo como fãs. Desculpa, mas é uma decepção pra mim. Olha aí. Sabe quem é fã do Felipe Neto? O Metaforando, que ofereceu a ideia do Felipe Neto, do Metaforando pro Felipe Neto fazer. O Felipe Neto falou assim, muito ruim, prefiro falar mal do Fiuk. E o Metaforando então criou o canal triste, porque ele queria que o Felipe Neto apresentasse.
Maravilhoso, que mostrou que é apenas 0,6% da Felipe Neto, que é esquerdista, hein, Metaforando? Você quase entregou a tua ideia na mão de um esquerdista, hein? 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões nessas porra aí, em passageiros suspeitos, resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Ou seja, não deu pra detectar se a pessoa estava realmente mentindo, enfim, não deu pra prender gente usando microexpressão facial. Logo, microexpressão facial é pseudociência. E aí nós temos uma falácia da ampliação indevida, né? Ou uma falácia do espantalho, enfim, que é basicamente quando você distorce o argumento original para um espantalho, para que você possa bater no espantalho e clamar que refutou a tese original. Então, todo mundo tá fazendo isso aqui, cara. Todo mundo tá fazendo essa porra. veja bem, quando ele mostra esse artigo, ele vem com a seguinte premissa, né? Eu nem sei se ele vai falar ela aqui, mas eu sei de quem ele está copiando esse artigo e a premissa é a seguinte. Microexpressões faciais não dá para detectar mentira, né? Tentaram detectar na pesquisa de aeroporto e tal, no relatório utilizado em sistemas de segurança no aeroporto. Não deu certo, logo microexpressão facial é pseudociência. Isso é uma generalização e um espantalho. É a mesma coisa que eu falo o seguinte: medicina é a ciência que estuda as doenças, tá? E a cura das doenças. Porém, a medicina até hoje não descobriu a cura do câncer. Logo, a medicina é pseudociência. Tá vendo? Caralho, cara, que argumento desonesto, cara. Que argumento desonesto, mano. Que argumento desonesto, pô. Ele estava fazendo um curso de verão de filosofia, então entendi porque ele sumiu. Mas você usa pra isso. Pô, mano, ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa, uns argumentos bosta pra provar o ponto dele. Mas fica bravo se faz com ele. Como eu estou recortando um pedaço, eu pego uma meia-verdade para fazer uma extrapolação, para criar um espantalho, eu tenho que pegar o contexto completo. A medicina estuda a cura das doenças, mas também estuda a prevenção, tá certo? Por isso que mesmo se ela não descobre a cura para determinadas doenças, ela ainda é considerada, obviamente, ciência, porque ela também atua na área de prevenção e em outras áreas. É literalmente a mesma coisa com microexpressão facial. Poxa, não... Mano, não é, não. Não deu para aprender gente com microexpressão facial. Tá, mas e todo o resto de microexpressão facial? E principalmente, o ponto principal, microexpressão facial, expressões faciais, tá certo? O fenômeno que acontece no nosso rosto, ou no resto do nosso corpo, enfim, porque quando a gente sente uma emoção, várias áreas do nosso corpo determinam, né, demonstram vários sinais. Não sou nem eu que estou dizendo isso. Isso é explicado em diversos livros, você pode pegar uma referência acadêmica, que é o Princípios de Neurociência. Quando a gente segura o peido, a gente se treme inteiro, né? Não só o rosto muda, né? Às vezes até o ombro mexe, né? Se você segurar muito o peido pode vir pro ombro. Sabia dessa informação? Você sabia dessa informação? Que o gás do peido pode subir no ombro e você começa a sentir uma dor no seu ombro descomunal? Anota aí, cuidado, viu? Cuidado pra segurar o peido aí, galera. Ele deixa bem claro pra gente lá no capítulo de emoções que quando uma emoção primária é processada no cérebro, você ativa 3 grandes áreas, né, de maneira instintiva. A sua musculatura esquelética, por exemplo, músculos da face, a sua musculatura visceral. Por exemplo, quando você fica com medo, você para de peristaltar, a garganta seca, né, musculatura interna. E a sua área endócrina. Então, por exemplo, quando você fica com medo ou com raiva, você vai secretar cortisol, noradrenalina. Então, essas mudanças que ocorrem, a microexpressão está associada a isso, o comportamento. Tá, mas se tem uma microexpressão, 2 microexpressões pra medo, como você sabe o que o cara tá? Tipo assim, a mesma de medo e raiva. Ele tá com medo ou tá com raiva? Ele pode estar com medo e pode estar com raiva? Aí não é ciência, pô. Aí é estatística. Tá ligado? Pô, não dá pra usar como ciência essa microexpressão. É 2 caminhos. Uma pessoa com medo faz coisas diferentes de uma pessoa com raiva. Faz algumas coisas iguais? Faz algumas coisas iguais. Mas não é igual a ação de uma pessoa com medo e uma pessoa com raiva. O não verbal está associado a isso. O que a gente fala no Metaforando desde sempre é que, quando você sente determinada emoção, aquilo vai ser visto por diferentes sinais e talvez, né, também, uma microexpressão facial. E aí, porque alguém não conseguiu prender gente lá nos Estados Unidos, tudo isso aqui é invalidado? Claro que não. Isso é simplesmente um argumento falacioso, uma falácia de espantalho. E falácia do espantalho também é uma falácia, também é um termo usado para conseguir vaga na MBL. Tá certo? Até porque... em vídeos aqui do canal, eu já falei inúmeras vezes que não dá para detectar mentira por nenhum sinal, e muito menos por microexpressão facial, que não existe sinal da mentira. Eu já falei isso aqui. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olha pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Ué... então acabou o teu trabalho, né? Então acabou. Não existe
músculo da mentira. E quando eu falei sobre microexpressão facial no canal, uma das primeiras vezes que eu fiz uma definição técnica, eu não falei que era microexpressão facial é uma ferramenta de detectar mentira. Eu falei o quê? Eu falei que tem a ver com, tem associação com expressões emocionais. São as expressões faciais emocionais. Então teu trabalho não serve pra nada. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas Ah, mas daí não serve pra nada. Seu trabalho serve pra nada. como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram assim a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Em diversas ocasiões eu já falei, já conversei com advogados aqui no canal, já conduzi entrevistas dizendo exatamente que microexpressão facial, comportamento não verbal, não dá para se usar de maneira determinante em casos de prisão, por exemplo. Não dá para você prender uma pessoa porque ela contraiu o canto da boca. Eu já falei várias vezes aqui. E o Santinelli fala que eu não falei isso. Novamente, ou ele não viu meu conteúdo para fazer essa afirmação, ou ele viu. Cara, mas tipo assim, com todo respeito, isso aqui é muito canalha. Tipo assim, ó, eu tenho um trecho de um vídeo em 2017 que eu assim, você fez um vídeo de mim e não assistiu de cabo a rabo todos os meus vídeos? Pô, isso é muito canalha. Isso é muito canalha. Você não tirou 6 meses do seu tempo pra ver tudo que eu já fiz na minha vida? Pô, isso é muito canalha. Isso é muito canalha. Ninguém faz isso. Sabe que eu já falei isso aqui e decidiu ignorar. Novamente, burro ou mentiroso. Mas vamos seguir aqui. E o autor que o Vitinho Reis sempre usa nos vídeos dele é esse mano aqui, ó. É o Paul Ekman. Ele era um rapaz. Ele vende o curso falando que é verdade absoluta? Daí aí acabou, né, Metachorotes? Acabou, né? Acabou pra você daí. Mas aí conhecido por ter métodos de pesquisa bastante questionáveis, bastante enviesados. Ele faz uma afirmação, não bota uma evidência. Cara, é sempre assim. Eu vou lá e falo, não, tal coisa é. E a gente segue. E aí você que é burro deve estar se perguntando aí, o que é uma pesquisa enviesada, Thiago? Eu não sei, eu sou ignorante, eu não sei o que é. Calma, eu estou aqui para trazer sabedoria para a sua cabecinha vazia. Um exemplo do que é um estudo enviesado, o próprio Vitor Santos aí do Metaforando deu o exemplo numa entrevista que ele deu num podcast falando sobre o Paul Ekman. Então ele tenta fazer a mesma coisa que o Darwin fez. Ele pega colaboradores de outros países, realiza a mesma pesquisa e obtém os mesmos resultados. Olha só. E aí vem a grande crítica. Eu provavelmente estava falando do... Não, é do Ekman. Todos os países que você pegou sofreram ocidentalização. Essas críticas dos antropologistas da época. Entendi. Então tava enviesado também. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom... ele tá querendo me usar pra dizer que eu afirmei que o Ekman fazia coisa enviesada. Vamos pra uma... Eles chamam de tribo. Tá, legal. Ele tá pegando o começo das pesquisas do Ekman. Vamos ver então. O primitivo. Você vai mostrar... Você vai Que porra é Ekman, cara? deixar eu falar tudo. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom... Vamos para eles chamam de tribo primitiva, né? Que seria uma civilização não letrada. Certo. Pegar alguém que não teve contato com nada e vamos... Isso aqui... aqui eu vou carteirar. Aqui eu vou carteirar. Tá? Vou carteirar microexpressão facial. Primitiva, né? Que seria uma civilização não letrada. Certo. Pegar... Isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Significa... Tô estressado, tô puto, tô fudido. Tô com raiva dessa pessoa. Eu tenho isso aqui, ó. Porque quando eu tô fazendo isso... E se eu tô fazendo isso aqui, ó, de lado, vocês podem ver até que meu dedo é torto. Tá ligado? Vocês podem ver até que meu dedo é torto. Se eu tô fazendo de lado, significa... Queria muito estar espancando essa pessoa na porrada. Juro. Tô brincando, não é tão drástico assim. Mas é só estou estressado. É só estou estressado. O de lado, assim eu uso no dia a dia normal. Tá ligado? Tipo assim, tô bravo. O de lado eu só uso quando eu tô trabalhando. Porque eu quase sempre tive ódios mortais dos meus patrões. Tá ligado? O de lado eu só uso trabalhando. Eu queria que meu dedo voltasse ao normal agora que eu não trabalho mais. Tá ligado? Mas não volta, mano. Acho que é uma marca que vai ficar pra sempre. Aqui é um estressado normal. Tô estressado, só. Tô estressado. O de lado é muito estresse. É muito estresse. Pegar alguém que não teve contato com nada e vamos ver como que é, né? Nunca teve contato com um homem caucasiano. Eles foram lá pra Papua Nova Guiné. Ficaram lá. Você faz isso quando estamos discutindo? Não, esse aqui. O de lado, não. O de lado, não. Porque toda vez que eu faço o de lado, minha mão fica muito vermelha depois. Ela não fica. Tem outro que eu faço quando eu tô estressado, que é coçar o nariz como se eu fosse um cheirador de pó. Só que numa frequência frenética, assim, ó. Com a tribo dos Fore. Pra você levar isso como assim? Bicho desonesto, filha da mãe, sabia que ele ia fazer isso. Ele cortou uma explicação, né? Mas vamos lá, eu vou cortar o que o Santinelli... Calma aí, Brilicete. Tô ensinando microexpressões faciais pra vocês aí. Vou explicar o que o Santinelli cortou. O Ekman, ele vai lá pra Papua Nova Guiné, tá certo? Porque ele queria
mostrar, na verdade sim, primeiramente ele queria mostrar que microexpressões faciais eram um produto da cultura e não algo que você nascia universalmente sabendo fazer. Mas aí ele começa a perceber que existem muitas similaridades, tem as pesquisas que ele realiza em território americano, com vários estados norte-americanos diferentes, depois pesquisas que ele faz com pessoas do Ocidente, do Oriente, só que depois ele vai procurar uma civilização não letrada, descrito no livro como tribo primitiva. E ele vai lá então para Papua Nova Guiné ficar com a tribo dos For. E a primeira parte da pesquisa do Ekman foi videotape dele, gravou as expressões faciais daquelas pessoas. Eram pessoas que nunca tinham visto um homem civilizado, um homem caucasiano na vida, tá certo? Eram pessoas de uma civilização não letrada, você imagina. Não tinha como Ekman conversar com elas. Então Ekman foi, gravou a reação dessas pessoas nessa tribo, por 3 anos ele ficou estudando elas, e não identificou nenhuma reação ali que fosse diferente de reações nossas, tá certo? Então, quando eles estavam num contexto de disputa, Caralho, que cara forte, né, mano? por exemplo, eles estavam disputando território com uma outra tribo rival, eles faziam expressões como essa, ou como essa, que a gente conhece aqui no Ocidente como raiva, né? Enfim, eles foram lá pra Papua Nova Guiné. Ficaram lá com a tribo dos Fore. Ele finge que é a primeira vez que ele tá vendo o vídeo, mas ele já tem as respostas tudo prontinha. Ele, no começo, ele mostra a tela e o vídeo já tá marcado que foi assistido inteiro. Para você levar isso como uma ciência válida, as expressões faciais elas teriam que ser universais. Civilizado é um homem caucasiano. Eu não sei o que ele falou, me perdi. Eu tive um leve devaneio aqui e me perdi no meu TDAH. E elas não são. Elas não são universais e não são biológicas. Novamente, ele vem falando as coisas e ele simplesmente não prova nada. Ele fala e não traz evidência, né? Mas olha que interessante. O Ekman foi lá e fez isso. E aí, em seguida, ele apresentou isso num simpósio de antropologia no final dos anos 60, se eu não me engano, comecinho dos anos 70. E aí veio um pesquisador com essa mesma conversinha do Thiago Santinelli dizendo que o Ekman estava enviesado, a pesquisa dele foi enviesada. O nome desse pesquisador é Karl Haider. Então ele se predispôs a fazer o quê? Criador do chinelo Haider? Realizar uma pesquisa sobre expressões faciais e emocionais em outro lugar com outra tribo primitiva para provar que o Ekman estava errado e que o Ekman tinha feito uma pesquisa enviesada. Então Karl Haider vai na década de 70 e estuda a tribo dos Dani, na Micronésia, né? Você pode ver as pesquisas do Karl Haider, pode ler o livro dele, enfim. Só que o Karl Haider descobre os mesmos resultados do Ekman, mesmo estando com outra tribo primitiva em outro lugar. Olha que interessante. Ele veio com essa mesma conversinha do Santinelli. Mas é óbvio que o Santinelli não ia mostrar eu explicando isso, porque eu expliquei isso aí no podcast. Mas como o bicho é desonesto, a gente já espera, né? Ficaram lá com a tribo dos Fore. Para você levar isso como uma ciência válida, as expressões faciais elas teriam que ser universais e elas não são. Primeira falácia já, né? Se não é universal, um conceito da psicologia, ele não é científico. Olha, a própria psicologia, e eu não tô nem falando da psicologia baseada em evidência, eu tô falando da psicologia, ela traz vários conceitos que são pesquisados e debatidos em área científica que não são universais. Você concorda comigo que se tivesse, por exemplo, uma única teoria psicológica para resolver a depressão, ela já estaria resolvida? Bom, nós temos uma única teoria, ela é universal, você lida com a depressão dessa forma. Ele dá uns exemplos vai muito longe dos exemplos, né? Tem nada a ver os exemplos dele, cara. Tipo assim, ele dá uns exemplos que vai muito longe, cara. Emoção. Então, qual que é o ponto aqui principal? Que eu já dei até uma desistida, né? Toda hora ele vai defender microexpressão e o argumento dele é sobre alguma emoção, né? Ele tipo assim, você fala mal de microexpressão, o governo pagou não sei o que pra estudar emoção. E não é a mesma parada, mano. Aí, tipo assim, ele se baseia no que ele fala de que a emoção te causa algo que leva a microexpressão. Tá ligado? Mas aí, pô, aí volta pro nada, né? Uma coisa não justifica a outra, pô. Forma sempre dá certo. Acabou. Isso aqui é científico. Isso aqui é a metodologia científica da psicologia da depressão. Isso não existe. Né? Por isso que tem várias abordagens para lidar, por exemplo, apenas com a depressão. Então o sujeito já comete uma falácia na própria fala dele. Se não é universal, então não é científico. Então quer dizer que o estudo da depressão não é científico. As diversas Meu Deus, cara. abordagens psicológicas, as diversas abordagens terapêuticas da área da saúde mental que lidam com a depressão não são científicas porque elas não são universais? Não, cara, porque quando a gente fala de psique, a gente tá falando de subjetivismo. Mas exige muito que o Santinelli entenda isso, né? Elas não são universais e não são biológicas. A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Puta merda, velho! Cara, obrigado, Santinelli. Surtou. Criança não nasce sabendo microexpressão. Porra, cara, aí eu vou ter que te refutar, cara. Aí você deixou muito fácil pra mim. Então a primeira pesquisa que a gente tem aqui, ela se predispõe, ali é uma pesquisa de 2011, a entender se os fetos, ou seja, um bebê intrauterino, se ele já demonstra expressões faciais de dor, né, de incômodo. E os pesquisadores utilizaram ali ultrassonografias 4D em fetos saudáveis, tá certo? Mas obviamente um feto, então um bebê que ainda não nasceu. E o que eles descobriram é que conforme o feto vai amadurecendo, os movimentos faciais vão se tornando cada vez mais complexos e coordenados. E aí, assim, a microexpressão facial de dor, né, de incômodo, ela vai se tornando mais reconhecível com o tempo, mesmo ainda dentro do útero. O feto... Cara,
De novo, ele tá falando sobre expressão, pô. Tá ligado? Pô, mano. Ele tá falando sobre expressão, sobre tipo assim, o bebê consegue mexer o nariz. Tá ligado? Tá ligado? O bebê consegue mexer o olho. E aí, irmão? E aí? O que o AU38 justifica alguma coisa a partir disso? O feto já tem uma expressão facial de dor e de incômodo, dependendo do que acontece ali com a mãe no ambiente externo, antes de nascer. Já essa outra pesquisa científica de 2013, do Facial Expressions Developed Before Birth, queria entender se antes do nascimento, quando o bebê ainda está dentro do útero, a gente conseguiria ver outros comportamentos faciais para além da dor, para além do incômodo, enfim, do estresse. E aí os fetos nessa pesquisa foram observados ali também por ultrassonografia 4D. E quais são os achados dessa pesquisa? Que não apenas expressões faciais de choro, como também expressões faciais de riso já podiam ser vistas no feto, mesmo dentro do útero, mesmo antes de nascer. Então, continua não sendo microexpressão. quando o Santinelli vem e afirma isso aqui... Não são universais e não são biológicas. A criança não nasce sabendo que é um... Quando ele afirma que criança não nasce sabendo, e nós temos esses artigos que mostram justamente bebês, crianças que ainda não nasceram, já demonstrando microexpressões faciais, ele tá... Não. Expressão. Tá decretando expressão. Expressão do riso. Você falou. Expressão do riso não é microexpressão facial aqui, ó. Cogitei rir. Riso. Isso é expressão. Diferente. Tá automaticamente refutado, tá certo? Quando você faz uma afirmação generalizada, se você tiver uma evidência contrária, acabou a generalização, tá certo? uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. O quê? A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. Então quer dizer Não, beleza. A criança sabe fazer uma expressão, outra, não é que ela replica. Ela faz a expressão ali. Mas não muda em nada um ponto das microexpressão facial. que a pessoa, ela vê uma microexpressão facial, aprende, e aí replica. Então não seria orgânico. É microexpressão porque o bebê é pequenininho. Entendi. Então não vale pra adulto, né? A pessoa precisaria ver uma microexpressão facial, crescer vendo aquilo, para daí ela começar a ter as expressões. Mais uma vez, o Thiago Santinelli é refutado com a verdade. Um pesquisador muito reconhecido, o David Matsumoto, PhD em psicologia, fez essa mesma pergunta. Será que eu preciso ver uma microexpressão facial para aprender a fazer ela? E uma pessoa, por exemplo, que é cega de nascença, né? Cega de nascença, nunca viu uma microexpressão facial, nunca teve uma observação visual de uma microexpressão facial. E aí que tá. Eu tenho certeza que tudo isso que ele tá falando é expressão facial. Cara, no artigo do David Matsumoto, na pesquisa dele, Spontaneous Facial Expressions of Emotion of Congenitally and Non-Congenitally Blind Individuals, ele comparou basicamente o seguinte: ele pegou pessoas cegas de nascença e pessoas não cegas. Foram mais de 4.000 itens analisados, tá certo? Mais de 4.000 rostos diferentes analisados, dentre cegos de nascença e pessoas não cegas. Foram atletas das Olimpíadas, tá certo? Em momentos... Então, aqui tá facial actions e facial emotions. Não tem micro expression. Tem até expressions. Expressions differentiated. Mas não tem micro. Não tem micro expressão em lugar nenhum aqui. Espontâneos. Então, logo depois que o cara ganhou a partida, ou assim que o cara perdeu, ou quando o cara tava com um momento de dor, etc e tal. Então, reações faciais, né? Espontâneas, emocionais, sentimentais, enfim. E o que ele percebeu foi que não houve diferença entre as expressões emocionais dos atletas cegos de nascença e os atletas não cegos. Então, tanto um atleta cego de nascença quanto um atleta não cego, o cara que nunca viu uma microexpressão facial na vida, expressava, por exemplo, o sorriso de felicidade genuína igual um atleta que não era cego. A tristeza... Ô, metaforando, sorriso de felicidade genuína não é o negócio que você fala de tremer o biquinho. Tremer o biquinho do peito, tá com frio, né? Ou tá com tesão, ninguém sabe, né? Não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa que você faz. Tristeza depois da derrota, né? A raiva, igual um atleta que não era cego. Então, quando o Santinelli fala isso aqui... A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. Que a gente precisa ver primeiro uma expressão para depois replicar. Novamente, a ciência vai no sentido contrário e mostra que o Santinelli tá falando uma baita baboseira. Mas aí, esse negócio de microexpressão facial tem alguma validade científica? Existem provas disso aí ou não? Em 2018, essa senhora aqui, fofíssima, a Judy K. Burgon, ela é o Gente boa mesmo? terror do Paul Ekman, o terror do Metaforando. Guardem bem as palavras do Santinelli. O que ela é? Sim, a Judy K. Burgon, ela é o terror do Paul Ekman, o terror do Metaforando. Essa senhora fofíssima aqui. Terror do Paul Ekman, terror do Metaforando, tá? Guardem bem as palavras. Ela criou alguns fatores que as microexpressões faciais precisam ali bater para que elas possam ser caracterizadas como algo científico. Então veja bem, pessoal, o artigo que ele está utilizando é Micro expressions are not the best way to catch a liar, tá certo? Microexpressões não são a melhor forma de detectar mentira. Esse é o artigo. Agora o Santinelli vai fazer a interpretação dele do artigo e eu vou pular para a conclusão dele desse artigo aqui, tá? Em resumo, o artigo prova, tá, que não dá para você detectar mentira
por meio da análise de uma microexpressão facial. E aí nós temos a conclusão do Santinelli com base nisso. Todas as pistas não verbais relacionadas com a mentira descobertas até hoje não são confiáveis. O ser humano é medíocre na habilidade de captar mentiras, especialmente quando o ser humano tem acesso só a aspectos visuais. Então, em resumo, se você observa apenas os aspectos visuais, tá certo? O rosto da pessoa, o gesto dela, dificilmente você vai conseguir detectar mentira com precisão. Perfeito, vamos lá. Traduzindo, você aí que pagou o curso aí do Vitor Santos e eu assisto os vídeos dele no YouTube e acha que tá descobrindo se as pessoas estão mentindo ou não, você é bem idiota. Mas segundo meu vídeo de 2017... E aí ele comete a falácia do espantalho, né? Que, cara, aqui eu acho que foi onde o Santinelli mais capitalizou, que ele conseguiu criar esse rótulo, né? O metaforando é o cara que fala que dá pra detectar mentira por meio da expressão facial. Ele te ensina a olhar a expressão facial da pessoa e detectar mentira. E aí tem esse artigo aqui da Judy Burgum, que é o terror do Paul Ekman, que no artigo ela mostra que não dá pra detectar mentira observando uma microexpressão facial, a expressão facial que a pessoa fez. E ela tá certa. E sabe quem que já falava a mesma coisa, o Santinelli? Eu mesmo. Veja meu primeiro vídeo, quando eu falo sobre tentar detectar mentira por meio de sinais não verbais. Veja o que eu falo lá em 2017. Quanto que o pai ganha por ter cravado? Quanto que o pai ganha por ter cravado? Mais o meu vídeo em 2017. Santinelli. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olha pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando... Se existisse músculo da mentira, eu ia ser fisiculturista. Tô brincando. Não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Ali eu deixo claro que não dá para detectar mentira por sinal nenhum. Que não existe nenhum sinal não verbal. Exatamente ali. Então cancela teu trabalho, tá ligado? Porra, faz react fofoca, tá ligado? Tá na mesma. Se eu ficar falando aqui, ó, a Virgínia mexeu a U37 na CPI das bets, significa que ela é tranqueira e fechou com o tigrinho, tá ligado? Alinhado com essa fala da Judy Burgum, seu imbecil. Então não, quando eu apresento microexpressão facial, como professor, né, quando eu ensino sobre isso, eu não ensino meu aluno que ele vai detectar mentira por meio de um sinal. Eu falo isso até em entrevista, em podcast, quando eu vou, pelo amor de Deus, para de ser cínico, Santinelli. Você nunca viu uma fala minha, você criou um espantalho na sua cabeça aí e ele colou. Quando eu apresento microexpressão facial, eu falo dessa forma sobre microexpressão facial. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram assim a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Ou seja, eu deixo claro, quando eu apresento microexpressão facial como professor, que é um fenômeno associado à emoção e não que é uma detecção de mentira de 1 para 1, pelo amor de Deus, cara. Então, basicamente aqui é o sangue. Ai, cara. Que, pô, tá pronto pra entrar no MBL, papo reto. Ele tem que buscar os vídeos antigos, porque se ele pegar os mais recentes de caso polêmico, vai ter um monte de trecho dele dizendo quem tá mentindo ou não, quem traiu ou não, quem bateu ou não. Então, metaforando, e tipo assim, a maioria das suas defesas, tipo assim, é em expressões, não é em microexpressões. Não é tipo assim, pô, o cara fez assim, ó, assustado, não. Vontade de ficar assustado. Tá ligado? Santinelli fazendo uma falácia de espantalho. Ele pega uma coisa que eu não falei, bate naquilo, clamando que me refutou. Mas lembra quando eu falei pra vocês guardarem as palavras do Santinelli? Lembra o que ele falou ali quando ele apresentou a Judy Burgum? Que fofíssima, a Judy K. Burgum. Ela é o terror do Paul Ekman, o terror do metaforando. Ela é o terror do metaforando. Oi. Eloco 22 mandou R$10. R$10 por ter gabaritado o CU37 do Vitinho. Gabaritei o Cu37 dele, que isso. Obrigado. Né? Porque em teoria... O metaforando tem 37 cu. Ela tem ali o artigo e ela acaba com microexpressão facial como sendo algo científico. Ela acaba, né? Sabe quem refuta essa fala? Ele sempre fala microexpressão, mas os artigos estudiosos que ele falam, todos falam emoção e expressão, não microexpressão. Então, tipo assim, ele fala assim, microexpressão facial tá certa, porque a emoção, tá ligado? Tipo assim, ele não justificou nenhuma vez. 43 minutos de vídeo aqui até agora. Nenhum momento teve um bagulho. Primeiro negócio que tá escrito microexpressão é esse aqui, ó, da moça, do Judy Burgum. É a primeira vez. E a moça tá contra ele aqui, aparentemente.
A própria Judy Burgum, tá certo? Porque, primeiro, nesse artigo em específico que o Santinelli cita, em momento nenhum, a Judy Burgum classifica microexpressões faciais como sendo pseudociência, já começa por aí. Mas, para além disso, em 2023, o Davi Leucas, que além de ser psicólogo, professor de psicologia e ter o Instituto Cluleb, um dos institutos mais sérios da América Latina a estudar o comportamento não verbal, em 2023 ele realizou uma entrevista com a Judy Burgum e ele foi objetivo. Ele perguntou para ela sobre a validade científica das microexpressões faciais. Vamos ver o que a própria autora respondeu? Então, o Davi Leucas pergunta para ela o seguinte: como você entende o conceito de microexpressões faciais? Você vê validade científica ou... Mas calma aí. A entrevista foi por carta? Robustez científica no conceito de microexpressões faciais? E a Judy Burgum responde o seguinte: eu entendo como sendo expressões rápidas, de meio segundo, que são visíveis e revelam... Por que tá borrada essa parte aqui? Por que tá borrado? Aqui no Yahoo Respostas dele aqui. Um sentimento que alguém está tentando esconder. Exatamente da forma que a gente sempre apresentou aqui no canal Metaforando quando falou de microexpressão. Você vê que a Judy Burgum tá alinhada, é a mesma explicação. Ela não foi e falou que... Segundo eu vi no meu Face... algo de detectar mentira, assim como eu também não falei, tá certo? Aí ela continua, né? As AUs, unidades de ação, que elas dependem, são confiáveis. E ela vai além, ela fala o seguinte: eu estou convencida pelos trabalhos de Ten Brink and Porter que elas... A parte borrada deve refutar o que ela fala. As microexpressões faciais revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Ou seja, são confiáveis, tá certo? Eu estou convencida pelos trabalhos do Brink and Porter que as microexpressões revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Então a própria Judy Burgum, quando foi entrevistada e perguntada sobre a validade científica das microexpressões faciais, não disse que é pseudociência, pelo contrário, disse que se sente convencida e que elas são confiáveis. Mas o Santinelli, Santinelli, não era essa autora aí, cara? Que você disse que era o terror do Metaforando, que acabava com microexpressões faciais. Ela tem 2 pontos e borraram o primeiro. Por que será? Nunca vamos saber. Mas ela mesma discorda de você. Ela mesma disse que microexpressões faciais, no sentido de detectar emoção, são confiáveis e que ela se sente convencida por essa teoria. Não torna... Continua sendo ciência. Ser confiável não quer dizer que é ciência. Também, né? Tipo assim, tem esse ponto também, né? Ela falar assim, acho que pode até ser confiável, não fala que é ciência. Duas uma. Ou o Santinelli não leu o artigo que ele mesmo utilizou para me atacar, tá certo? E não conhece a autora que ele tá dizendo que é o terror do Metaforando. Ou ele leu o artigo, viu que ela não falava isso, não atacava microexpressões faciais, mas decidiu mentir mesmo assim. Como eu falei, ou é burro ou é mentiroso, tá certo? Pessoal, e esses são os argumentos mais populares do Santinelli. Os argumentos que mais colaram e que até hoje eu escuto gente falando, não, porque o Metaforando... Não leu todos os e-mails dela, refutado. É o cara que fala que dá pra... Não viu a resposta que ela deu no Yahoo Resposta pro David Luca. Detectar mentira, mas tem um artigo que prova e eu nunca respondi. Como eu falei pra vocês, eu nunca quis descer pra esse nível, né? Nunca quis chegar no nível da baixaria, de fazer react, nunca quis ficar no mesmo nível que o Santinelli, porque eu react é muito baixo, o bagulho é processo. enxergo ele como um verme, um cara que cresce apenas sugando os outros, atacando, né? Objetivamente atacando, querendo destruir carreiras pra fazer a dele crescer. E eu nunca quis ter nada parecido, nada próximo com esse cara, tá certo? Mas, como vocês viram... Certeza, Metaforando. Certeza, porque tipo assim... Você tem uma porrada de vídeo falando dos outros, tá ligado? Uma porrada de vídeo falando dos outros. Tá ligado? Ó, analisa não sei o que, analisa o Oruan. Você tem uma porrada de vídeo falando sobre a vida dos outros. E neles, algum deles você pode até... perguntando assim se a moça é golpista, né? Tem vários vídeos. Então, tipo assim... Não acho que você tá muito diferente não, tá ligado? Posto por mentiras ali, né? Muitas mentiras, muitos erros. E ele fala que é pela ciência. Mas vocês viram o tanto de erro que esse cara comete? Tanto de artigo que fala o contrário do que ele afirma. A autora do artigo que ele mesmo traz fala o contrário daquilo que ele afirma. Então, se fosse pela ciência, esse cara não deveria estar aí interpretando corretamente, cientificamente, os artigos que ele traz. Se ele tivesse realmente preocupado com a ciência, com a galera gastar dinheiro em pseudociência, que é a análise das emoções, ele não deveria estar fazendo vídeo criticando o governo Lula, que investiu quase 200 milhões em análise de emoções, exatamente a mesma coisa que eu faço. Não é a mesma coisa que você faz. Mas claro que não, porque ele não tá preocupado com ciência. O Santinelli, ele tá preocupado em crescer. O governo gastou com emoção, tá escrito ali. Não com microexpressão facial. O estudo de emoção. Tá escrito ali, tá escrito no seu negócio. Eu nem sei que porra que o governo gastou, mas tá escrito ali no seu negócio.
Apenas isso, crescer, ficar famoso e fomentar a agendinha política e ideológica dele. É isso. Ele não tem preocupação com ciência, ele não tá preocupado com a verdade em momento nenhum. E não só em relação à ciência, né? Ele não tem comprometimento com as coisas que ele vem defender publicamente, mas não só com a ciência. O Santinelli, por exemplo, é o cara que disse... Ele vai cortar a parte que o psicólogo fala no vídeo? Sim. Já acabou o vídeo do Santinelli. Ele deixou as partes que ele queria. Verbaliza que ele é o cara brabo, que ele é o cara que, ele tá aqui, ele não tem que ter anistia, não tem que ter misericórdia, não tem que ter conversinha com os caras que são fascistas, que discordam dele politicamente. Ué? Tem que ter passada de mão na cabeça pra fascista? Calma aí. Por exemplo, é o cara que diz, verbaliza que ele é o cara brabo, que ele é o cara que, ele tá aqui, ele não tem que ter anistia, não tem que ter misericórdia, não tem que ter conversinha com os caras que são fascistas, que discordam. Tem que ficar conversando com fascista? É isso? É isso que você prega, Metaforando? Tem que ficar conversando com fascista? Tem que deixar fascista ficar falando? É isso? Dele politicamente e tal, fez aquele vídeo lá, aquela encenação como se estivesse batendo na cabeça do Luciano Hang da Havan, enfim, é o cara que diz que é o machão, e aí ele teve uma série de discussões ali com dois comediantes, o Cássio Zogro e o Abner Dantas, os gênios siameses, tá certo? Inclusive, foram eles que me deram essa camiseta aqui incancelável, não sei se vai dar pra ler, né? Mas é a camiseta incancelável. Pô, esse cara é muito chato, mano. Então, eles tiveram um problema, eles e o Santinelli discutiram, e o Santinelli viu eles como opositores, como pessoas que estavam atrapalhando a cena do stand-up, e fez o que ele sabe fazer de melhor. Veio a público na internet, dando uma de machão, dando uma de fodão, dizendo que se os caras aparecessem no show dele, os caras iam apanhar, e que não sei o quê. Os caras foram até o show dele. E no começo do show, ele vai lá e fala de novo. Mano, tem uns caras que eu sei que estão aí, que se começar a dar trabalho aqui, vai apanhar. Ele ameaçou de novo. Então ele ameaçou dos caras irem. Se vocês forem, vocês vão apanhar. Os caras foram. Não fez nada. Aí começou o show, vocês estão aqui, se gravar, não sei o que, vai apanhar. Os caras começaram a gravar. E sabe o que ele fez? Nada. Ele foi e se escondeu atrás dos seguranças dele. E ficou gritando, igual uma madame histérica, pra expulsar os dois caras do show dele. Então, se o Santinelli é um peidão e não brigou, microexpressão facial está liberada. Os babacas viram que eu tô fazendo show e falaram que vão vir aqui. Vai vir uma galera que vai. A missão deles vem aqui filmar show de alguma mina. Então eu peço pra vocês não pegar o celular durante o show. Tô avisando, eu vou ficar ali atrás com a galera. Se houver alguém levantando a mão pra pôr o celular, a gente vai voar de cima com a pesada na boca. Fala sério, eu tô zoando. Pessoal, atrás do Twitter todo mundo é macho. Na rua todo mundo é frouxo. Mas juntou sua galerinha aí, ó. 300 pessoas contra dois caras. Trancaram a gente lá dentro, seu irmão não abre a porta. Não fizeram nada, tentaram trancar a gente lá dentro, mas aqui, né, pai? Gangster. Logo ele, que é um cara que se diz a favor da diversidade, expulsou dois comediantes negros. Tá? Vai tomar no cu, Metaforando. Vai tomar no cu, cara. Expulsou os caras. Olha, expulsou eles porque eles eram preto. Ah, cara, vai se fuder, cara. Vai se fuder. Certo? Se eu não me engano, ou o Abner, ou o Cassius, ou ambos são nordestinos. Então, olha aí, o cara... Xenofobia. Expulsou o nordestino. A favor da diversidade, gritando pra expulsar dois negros nordestinos do show de comédia dele. Caralho, Metaforando. Você é o, tipo assim, papo 10. No mínimo, top 10 seres humanos mais bosta que já foi criado. Olha que maravilha. Então, uma contradição ambulante, uma hipocrisia, né? O cara que se diz o corajosão, na verdade, é um frouxo, é um baita de um bunda mole. O Santinelli não tem comprometimento com as coisas que ele fala. Cara, o Metaforando é muito podre. Nem com essa questão da ciência, nem com a questão de ser um cara bravo, que enfrenta tal. Não, o Santinelli tá atrás de uma coisa só, visibilidade e dinheiro. E o que ele precisa... E você? Você tá atrás do quê, Metaforando? Além de visibilidade e dinheiro. Você tá atrás do quê? Precisar falar pra ganhar isso, ponto, tá certo? Ele não tem comprometimento de fato. Quando ele sentou, por exemplo, ao lado do Marcel Van Hatten no avião, né? Que é um opositor ideológico dele, diverge dele em questão política ideológica. Sabe o que ele fez? Ele virou pro Van Hatten e bateu no Van Hatten, né? Não demonstra paciência com os caras que são fascistas. Não, ele tirou uma selfie. Você tá chamando o Van Hatten de fascista? Com o Van Hatten. Aí você que se resolva, tá, Metaforando? Você tá chamando o cara aí, o político, nem sei quem é esse cara. O político que vocês gostam aí de fascista? E postou ali com uma carinha meio de bunda, uma selfie meio escondidinha. Frouxo, bundão, cagão, sabe? Arregão. Mas pra mim uma das melhores. E essa eu confesso que eu não sei se é verdade, mas se for verdade, atesta que ele é um baita de um cagão, um baita do bunda mole. Enfim, Era pra bater no cara? Então, bate, perde seu voo, perde o dinheiro da passagem, vai preso, né? É isso aí tem que fazer mesmo. O relato é o seguinte, né? Ele estava indo para um show
E na entrada desse show, ele iria receber um oficial de justiça, né? O assessor, enfim, uma pessoa da equipe da vereadora Amanda Vettorazzo, que conta isso, né? Ih, tá louco pra entrar no MBL mesmo. Aprendeu até a falar Vettorazzo. É Vettorazzo, não é? Só porque tem 2E, igual pizza, Vettorazzo. O Santinelli tava pra chegar, né, naquele show e na porta do show tinha lá um oficial de justiça esperando pra entregar uma intimação judicial pro Santinelli por mentiras que ele teria contado quando falou da Amanda Vettorazzo, enfim, de um caso que aconteceu com ela. O Santinelli teria mentido publicamente e iria responder, deve estar respondendo judicialmente sobre isso. O que o Santinelli fez? Ele chegou ali como um homem. Falar em judicialmente, metaforando, você perdeu o processo contra ele, né? Honrou as coisas que ele falou, foi lá e falou, não, eu falei mesmo na internet, agora deixa eu pegar esse processo aqui, deixa eu receber. Não. O cara não foi no próprio show. O cara cancelou, o cara deixou de ir no próprio show só pra não receber um oficial de justiça. Pessoal, é o seguinte, são 10h30 da noite. Tá vendo essa galera saindo aqui? Eles estão saindo porque o Santinelli não apareceu pro show. Por que ele não apareceu pro show? Porque tem um oficial de justiça ali atrás, esperando o Santinelli aqui na porta do teatro desde as 8 horas, que é o horário que ele deveria ter chegado. Ele está com medo de responder e provar na justiça todas as merdas que ele falou aqui. Porque no final é isso. Ele é um machão, ele é um cara que fica fazendo de machão. No Twitter, que fica falando, olha como eu sou fodão, olha aqui, ó, combater os fascistas, os ordenados, e não consegue colocar a capa pra um simples... Eu gosto muito que esses caras, eles se perdem na hora de defender. A hora que fala assim, não gosta de fascista. Ele, tem que gostar do fascista assim, tá ligado? Isso é real? Sabe Deus, é o fã-clube da Amanda Vettorazzo postando, tá ligado? Oficial de justiça para responder. Novamente, se isso for verdade, né? Se esse relato for verdade, dando o benefício da dúvida, consegue perceber como é totalmente contrário do que o cara fala? O cara fala que é um machão, mas é um frouxo. Vamos ver. Ele é um machão, ele é um cara que fica fazendo de machão. No Twitter, que fica falando, olha como eu sou... Cara, tipo assim... Olha aqui, ó, combater os fascistas, os ordenados, e não consegue colocar a capa pra um... tá todo mundo saindo em paz, não tem ninguém saindo puto, né? Tem prova nenhuma que esses caras aqui não estão saindo só porque acabou o show, né? Simples oficial de justiça para responder. Novamente, se... Pô, tem muita cara de ser fake. Tem muita cara de ser fake. Se isso for verdade, né? Se esse relato for verdade, dando o benefício da dúvida, consegue perceber como é totalmente contrário do que o cara fala? O cara fala que é um machão, mas é um frouxo que foge e usa as pessoas que pagaram o show dele como bucha de canhão pra se esconder atrás delas pra não ter que receber um oficial de justiça. Esse cara não tem comprometimento, de fato, com as coisas que ele fala. Porque Mas o Santinelli ser um frouxo faz as microexpressões ser o quê? Aí vira ciência, né? Aí vira ciência. Pra ter comprometimento, você precisa... Ô, metaforando, por que você não analisou o AU28 de cada pessoa que tava saindo ali, do cara do vídeo, pra ver se era verdade ou não? Se é ciência, pô. Se é ciência, era só você ver o vídeo, pô. Pele na vida, na prática, honrar aquilo que você defende. Coisa que o Santinelli não faz. Inclusive, ele é o cara que, quando eu processei ele, foi lá e falou, tal, o Metaforando me processou por censura. Primeiro, censura é coisa nenhuma. Eu processei apenas o Santinelli, e se você entrar na internet, você vai ver que tem várias pessoas que falam do Metaforando, antes do Santinelli mesmo, depois também, claro. Mas antes tinham várias pessoas que criticavam, discordavam, tinham até uma argumentação mais ácida, claro. Nunca foi uma argumentação suavinha. Mas por que apenas o Santinelli eu processei? Porque ele foi o único que me tratou com ofensa do começo ao fim. Vocês viram o vídeo? O Metaforando. Você tratou ele com ofensa do começo ao fim aqui também. Ele vai te processar de novo? É uma farsa ou não é? Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa sim, tá? Se você acredita nessa merda aí, você sabe que você tá sendo enganado aí. Quem acredita nessa porra desse Metaforando aí, vocês estão acreditando em mentiras, tá? Em farsas. E você, por favor, você que tá assistindo esse vídeo aí pensando em gastar seu dinheiro com essa porra desse curso, larga de ser burro. O cara me ofende, implica má conduta em mim o vídeo inteiro. Não, ele faz isso porque ele quer pegar seu dinheiro, é coisa de trouxa, é farsa, né? Prática de me ofendeu! Charlatanismo. Então, o Santinelli é o único que me imputa má índole do começo ao fim do vídeo. E que não tem evidência. Ali não tem evidência. Vocês viram, tem deboche, um monte de falácia de espantalho, um monte de coisa que ele afirma sem colocar evidência. E quando ele tenta trazer um artigo científico, é facilmente refutado porque tá... Cara, pior que você não refutou nada no vídeo. Você pulou as partes do psicólogo lá e não refutou porra nenhuma do resto. A interpretação errada, ou a própria autora do artigo que ele cita refuta ele, né? Como vocês viram aqui no vídeo. Então, é apenas por conta disso que eu processei apenas o Santinelli, porque ele foi o único que fez um vídeo descaradamente pra me atacar, pra atacar minha reputação, pra me denegrir, pra conseguir ganhar um pouco de imagem, que funcionou. Nisso ele tem um mérito, de fato. Os outros eu nunca processei por conta disso, porque mesmo tendo uma argumentação ácida, eles nunca ficaram, né? Focaram em vários vídeos pra me imputar má índole. Eles fizeram o vídeo deles lá, tem várias discordâncias que eu tenho com eles, mas beleza, respeito. O foco deles era em apresentar uma discordância de maneira bem extrema, mostrar como eles discordam. Então, uma dúvida aqui, Metaforando. Se era tudo isso aí, por que você perdeu o processo? Extremamente de mim, como na visão deles eu estou completamente equivocado, mas eles não fizeram uma série de vídeos com o objetivo de destruir a minha imagem e me atacar, como o Santinelli fez. Por isso que apenas ele foi processado. Mas quando eu processei ele veio e falou que era censura. Ah, não é censura, Metaforando tá tentando me censurar. Aí agora, em 2025, recentemente,
Teve o caso do Léo Lins, tá certo? Teve a situação aí do Léo Lins, eu não sei qual é a sua opinião, você pode ter a opinião que você quiser, mas o Léo Lins foi condenado a 8 anos de cadeia, uma multa no valor de quase 2 milhões, por contar piada. Pergunta se o Santinelli saiu em defesa dele, dizendo que estavam censurando o Léo Lins? Não. Tá vendo como esse cara não tem comprometimento com as coisas que ele fala? Eu sou contra a censura, o comediante tem que contar piada. Não, na hora que aparece o Léo Lins, ele vai lá e não defende o Léo Lins. Veja o que ele falou, vamos ver o que ele falou do Léo Lins. Sobre o Léo Lins então, hein? Galerinha, puxada muito pelo Gentili, diz que comédia não tem limite. O humor não tem limite. Tem. E eles sabem que o limite existe. Lá, agora o humor tem limite. Antes era não, censura, tal, agora tem limite. Eles seguem... Amigo, tem nada a ver um caso com o outro, cara. Ai, vai se foder, metaforando, chega. Tem nada a ver um caso com o outro. Eu não vou ficar vendo mais 10 minutos de você analisar o Léo Lins ou não Léo Lins e não sei o que. Ai, foda-se, metaforando. Foda-se. Com todo respeito, foda-se. Ai, cara. Vai lá e vai voltar aqui pra Twitch antigo. Vai. Chegaram ao ponto de pintar um bigode nazista nesse cara judeu. Eu tinha uns brother aí na 7ª série que ficava desenhando a suástica na mesa do cara judeu da sala. Caralho, eu tô rindo muito aqui lembrando do que a gente... Um judeu... Até porque fazer piada ruim não é crime. Agora, xenofobia... Mas é interessante você ver a forma que eu e o Santinelli lidamos com o nosso passado, né? Em 2013 eu tava lá fazendo essas piadas ruins e eu deixei essas piadas ruins na internet. Tanto que o Santinelli pode assistir, reagir, fazer o que ele quiser hoje em dia, né? Meu passado tá aí disponível. Já o Santinelli, em 2023, quando ele foi cancelado porque a galera descobriu esses tweets dele de 2013, mesma época que eu fazia minhas piadas ruins, ele correu bloquear o Twitter dele como um cara muito corajoso. É porque é a mesma coisa, né? É porque você tem que deixar tudo que você falou desde sempre, tá ligado? Tipo assim... Pô, mano, ridículo. A parada é... Ele não acredita mais nas paradas merda que ele falou e apagou, tá ligado? E apagou. Pronto, tá ligado? Tipo assim... vamos supor que ele seja todos esses problemas que vocês viram em tudo. Ele evoluiu. Show. Acabou. Ai, metaforando. Você é muito podre. Cara. Você é muito podre. Ai, cara. Você não pode mudar de opinião nunca. Se você falou uma merda, você tem que estar condenado pra sempre nessa merda. Pô, você é ruim em tudo, cara. Ruim em tudo. Ruim em argumento, ruim em piada, ruim nessa fragmentação da tua cabeça. E, ai, chega. Deixa o like, se inscreve, é nóis.